E aí, galera? Tranquilidade total ou não? Pessoal de elite, só os top da galáxia. É os feras mesmo. Galera, tô passando aqui pra dar um bisu especial pra cada um de vocês aí, beleza? Parceria aí com o nosso amigo Alex. E eu tô aqui pra poder falar um pouco sobre a coletânea. O que você vai fazer pra utilizar a coletânea? Como é que vai fundamentar? O lance é o seguinte: a coletânea ela é importante na sua redação, inegável, e é algo que muita gente não sabe utilizar, principalmente porque quando vai fazer, normalmente faz cópia, não é verdade? Mas o que eu quero que você tenha agora como ideia? Tenta pensar comigo aqui, ó. Eu tenho um texto, vai aparecer um texto lá na sua prova, que ele vai ter na coletânea os aspectos positivos, negativos, repetidos sobre determinado assunto. Aspecto positivo, negativo, repetido sobre determinado assunto. O que eu preciso que você faça para mim como bisuzinho aqui? Circula para mim o que mais se repete dentro dessa coletânea, seja palavras ou ideias, circula. O aspecto positivo, você vai circular, vai, né, riscar ele ali, escrever aspecto positivo e escrever o que trata, com as suas palavras. Ah, trata sobre a eficiência da lei. Aí você coloca lá, eficiência da lei, aspecto positivo. Aí no outro parágrafo, você vai colocar lá, vamos supor que um é eficiência da lei, o outro é desrespeito pela população. Então você vai escrever ineficiência social, desrespeito da população. E também as palavras que são repetidas. Por que eu vou precisar fazer isso? Dentro do meu texto, teoricamente, nem sempre eu vou ter assunto suficiente ou argumento suficiente para articular minhas ideias. E aí eu tenho um negócio chamado argumentação indutiva, que é uma argumentação que vem de mim e parte para a minha folha. Dedutiva, que é uma argumentação que vai do que está de fora e parte para a minha folha. E dialética, di é dois, né? Então é uma argumentação que ela está elaborada entre os aspectos positivos e negativos. Sobre uma situação hipotética aí de, sei lá, vamos falar sobre a importância do policial no cotidiano escolar. Vamos pegar mais ou menos isso aí. O último foi brincadeiras de luta, devem ser estimuladas ou não. Então vamos pegar mais ou menos esse bizu aí, né? Uma ideia. A importância do policial militar no cotidiano escolar. Aí você vai fazer assim, ó, no primeiro parágrafo. Lembre-se, primeiro parágrafo é interessante que se use o lado massa, né, da sociedade, falar positivo, quebre aquela ideia e depois ainda fale que precisa melhorar, né? Isso é uma forma, tá, gente? É uma forma que eu acho mais fácil, beleza? Então vamos lá. A sociedade, inerente a todo e qualquer aspecto que envolve desenvolvimento, tem se mostrado cada vez mais necessário ou com a necessidade de escolaridade a nível superior ou a nível fundamental, né? Alguma coisa nesse sentido. Falar que a escolaridade é importante para a vida de todas as pessoas. Essa é a minha intenção. Meu primeiro período ali no primeiro parágrafo. Aí eu lanço um ponto. Entretanto, ao se observar o que muitas escolas ou centros educacionais, não sei o que você quer usar aí, qualquer nomenclatura, tem determinado ou que tem acontecido dentro desses locais, verifica-se que a família, bem como projetos educacionais, devem existir. Ponto. Diante disso, vale-se ressaltar que projetos feitos pelo governo estabeleçam a melhoria em todos os aspectos, a se destacar a violência eminente existente dentro da educação pública. Tá vendo que legal? Primeiro eu falei que é importante a escola, isso é um aspecto indutivo. Porque ninguém pode garantir pra mim que quem vai pra escola depois não vai virar um marginal, mas pra mim, lá no início, eu usei uma indução. Legal. Depois eu parto de uma ideia que é, tipo assim, né? Tá estragado, tá errado, tá sendo mal feito. E depois eu falo que preciso melhorar, mas eu ainda não aprofundo. Então no início eu fiz minha indução. Ó, a escola é importante, massa, legal. No primeiro parágrafo de argumento,
agora, né, que é o parágrafo de argumentação, no caso seria o segundo parágrafo do texto. Ele é o primeiro de argumento, mas é o segundo do texto. Eu vou e faço bem assim, ó. Começo com uma argumentação dedutiva. Ao se analisar os principais fatores que envolvem um grau de profissionalização, bem como valores financeiros na vida de um cidadão, verifica-se que a escolaridade vai muito além de um grau cultural ou de um índice cultural. Exerce também uma função financeira na vida de cada um, sei lá, uma coisa nesse sentido. Ponto. Tendo em vista principalmente essa busca por melhoria, a qual todo cidadão requer, não somente a educação de qualidade, mas aquilo que acontece dentro da sala de aula é importante e está previsto na Constituição. Na Constituição Federal, você pode colocar, né? Está previsto na Constituição mesmo. Previsto na Constituição, ponto. Olha que massa. Falei de algo importante, indutivo, partiu de mim. Não, escolaridade é massa, tal, não sei o quê. Depois falei, mas acontece um monte de coisa errada na escolaridade. Depois eu falei, então é importante que a polícia esteja lá, né, ajudando, a polícia ou o governo modificando, tal. No segundo parágrafo, eu vou e falo dedutivamente que todos querem ter uma melhor condição financeira, né, dedutivamente, isso é um critério de dedução, porque eu penso assim, mas peraí, o cara só estuda, você só está estudando, porque você quer melhorar suas condições financeiras, correto? Então, automaticamente, se eu parar para pensar nisso aí, eu vou articular que todos querem, porque ninguém quer ficar para trás, né? E falo da importância que isso tem, principalmente no que se refere às problemáticas existentes. Aí eu vou e lanço assim, ó. Dessa forma, agora o terceiro parágrafo. Diante disso, além disso, ademais, vírgula, o índice de criminalidade, bem como de desenvolvimento social, é interrompido muitas vezes, nunca muitas das vezes, tá? Lembra disso. É interrompido muitas vezes pelo simples fator ou pelo fator que envolve a criminalidade. Haja visto que nas escolas públicas, principalmente, existem muitas corrupções ou formatos de quadrilhas, alguma coisa nesse sentido. Ponto. Aí você pode lançar agora mais progressão. Nesse contexto, verifica-se que a educação de qualidade no Brasil depende de atuação policial, bem como já é feito pelo PROERD, né, que é um programa de erradicação contra as drogas. PROERD a se estabelecer não somente a verificação ocupacional da criança e do adolescente, mas também uma ocupação ideológica dos valores morais declarados pela Constituição dos Direitos Humanos e que é previsto a todo e qualquer indivíduo. Olha que massa! Galera, eu tô criando isso aqui agora, não tem nenhuma folha aqui do lado nem nada disso não. Porque é simples falar, é simples articular. Eu não falei que a polícia tinha que estar junto, então a polícia ela vai estar ajudando, tal, massa. E o último parágrafo, galera. Vou estabelecer as condições de solução. Estabelecer condições de solução. Então lá no último parágrafo eu falo, diante disso, vírgula, portanto, é importante que as leis que promovem a equidade, né? Que é a igualdade. As leis que promovem igualdade sejam funcionais através de campanhas voltadas para o ensino público e não somente isso, mas o efetivo policial das polícias comunitárias e escolares esteja cada vez mais sendo melhor aplicadas em seu curso de formação, para que não se tenha a polícia como modo de ostensividade, mas de prevenção a casos envolvendo a escolaridade e criminalidade. Ponto. É importante também ressaltar que a família tem papel fundamental na construção da dignidade do aluno. É importante ressaltar que a família, porque a família é o principal, né, gente? Então, tem importância no aluno. Dessa forma, fica claro que não somente a polícia, mas a família devem estar a favor da escolaridade, mas todos os docentes e o governo geral, alguma coisa nesse sentido assim. Eu faço meu parágrafo aqui, ó, minha redação, com 4 parágrafos, teoricamente em 30 linhas. Paulinho, onde que entra aí pra mim a coletânea que você tinha falado no início do vídeo? Entra no quesito do seguinte, eu pego as palavras que mais estão sendo utilizadas, o que é a escola, pego ela e lanço de vez em quando nos meus parágrafos.
Eu pego a ideia. Opa, a ideia de positividade. Falei lá na frente. Depois a ideia de corrupção, de erro, não sei o quê. Aí eu lancei lá no segundo parágrafo. Terceiro eu falei mais ou menos um pouquinho sobre isso também, né? E depois de dialético, que eu falei que existia indutivo, né? Aquela ideia que vem de mim, dedutivo, que parte de algo maior, e dialético, o que que é? É impossível ficar sem escolaridade, né? Escolaridade é impossível. Por que dialético? Ainda que hoje talvez não esteja, né, sendo algo tão positivo aí a escolaridade, é importante ressaltar que sem ela existe um descumprimento do que está previsto por lei. Então isso aí é inegável que não deve acontecer. Beleza? Mais ou menos a teoria, gente. Trabalha mais ou menos essa pegada aí. Ela é um bizu massa. Indutivo parte de você. Dedutivo parte geral. Dialético aquilo que mesmo às vezes estando ruim é necessário. E por ser necessário é imprescindível. Mais alguns exemplozinhos aqui só pra gente poder finalizar esse vídeo aqui e você ir pra sua prova destruindo. Liberação da maconha. Eu sei, bem, pelo menos eu imagino que a maconha não é algo legal. E na minha prova dificilmente eu vou utilizar isso. Mas dedutivamente, algo que vem maior, eu posso utilizá-la em casos para saúde pública. Outros países já fazem isso. Dedutivamente eu posso aplicar isso. E se eu uso uma afirmação dessa, eu vou ter que mostrar como fazer para poder atuar com essa liberação da maconha sem dar problema. Olha que massa, cara. Automaticamente eu crio mecanismos, eu crio os argumentos que podem fundamentar a minha redação. Indutivamente, Paulinho, fala para mim sobre o tema de, sei lá, de melhoria nas condições da sociedade sob o ponto de vista, sei lá, econômico. Vamos falar sobre isso? É meio complicado, econômico. Não, sobre é porque a sua prova da VUNESP ela não vai trabalhar necessariamente esses aspectos muito mimimi. Tudo bem que a gente ali vai trabalhar muito tema social e tudo mais, mas não é só mimimi, né? Então, a sociedade, o crescimento da sociedade e o caos das manifestações. Beleza, beleza. Você vai falar assim: todo indivíduo tem sobre si a importância de se manifestar e tomar como se a verdade que normalmente é estabelecida por ações, porque eu vou falar de manifestação, né? Entretanto, a se observar alguns movimentos, bem como algumas atitudes errôneas de grevistas e manifestantes, verifica-se que é importante a atuação policial em momentos de tensão. E tô partindo da minha premissa. Eu sei disso. Eu sei que aquele que age de forma errada, de fato, ele não pode ficar impune. E que, se necessário for, a polícia tem que entrar, principalmente no que se refere aos momentos de tensão. Não tem nenhum estudo para comprovar isso. Eu não preciso ficar pegando coisa lá de fora para falar isso. Isso é minha indução. Beleza? E um exemplo de dialético é corrupção no militarismo. Vamos falar alguma coisa relacionada a isso? Corrupção no militarismo. Você pega assim, ó. No século XXI, entre várias formações, entre várias ideologias ou formatos sociais, existem alguns modelos de corrupção que são mais atuantes. Vale destacar, por exemplo, que alguns locais como a segurança pública não deveria haver. E isso é uma preocupação que é gerada na sociedade, alguma coisa nesse sentido. Entretanto, vale-se ressaltar que medidas devem ser feitas, haja visto que é impossível ou incabível que uma sociedade esteja à mercê da criminalidade e não tenha como proteção a segurança pública. Pronto, olha que massa. Usei a teoria do seguinte: realmente existe uma corrupção ali que às vezes envolve a segurança pública, mas é inegável a importância desta no âmbito social e para a vida do cidadão. Massa isso aí, cara. Isso é massa. Os 3 tipos de argumento aí, show de bola, tá? Pega mais ou menos esse bizu aí, fica legal, fica massa pra caramba, tá? São 3 modelos. E na sua coletânea não se esqueça, você vai pegar ela pra mim, porque sua redação você vai fazer depois, né? Você vai fazer sua redação depois. Então você vai pegar a sua coletânea e vai marcar lado positivo, lado negativo, as palavras que mais se repetem ou as expressões, e vão fazer um brainstorm. O que é um brainstorm?
vai pegar essas ideologias e vai colocá-las dentro do seu texto, evitando copiar ipsis litteris, né? Vai tentar colocar ali, parafraseando alguma coisa nesse sentido. Beleza? Tamo junto? Então, o que eu tenho pra falar é o seguinte, sucesso, hein? A prova Curirim. Tamo junto, sempre, até o fim. Beleza? Valeu, tamo junto, abraço.